Boa tarde a todos. Hoje, eu e o Alisson estamos aqui para apresentar a audiência pública para o Orçamento 2025 e o resultado do segundo quadrimestre do ano de 2024. Primeiramente, eu vou apresentar o orçamento, Marlon, que já foi enviado para aprovação da Câmara, né? Vamos fazer um breve resumo do orçamento e, em seguida, o Alisson vai explicar sobre o resultado do segundo quadrimestre. Muito bem. O orçamento de 2025, ele prevê receita e despesa no valor de 469.408.500 reais. Então, a receita e a despesa se equivalem nesse valor. Ano passado, esse ano, a gente tem um orçamento da ordem de 463. Tivemos um acréscimo de 1,2%. Então, a receita e a despesa aqui, elas são iguais. Nós vamos prevendo um gasto de pessoal de 30% de 141 milhões, um custeio da máquina de 212, que envolve um valor de 45, e a questão do investimento, 107 milhões, e uma reserva de contingência para qualquer eventualidade de 7 milhões, é o que se faz em qualquer tipo de orçamento. Isso. 469. Mas já está calculando a despesa também? A despesa tem que fechar igual a todo o orçamento. Quando você faz a receita, para fechar contabilmente, ela tem que ser igual, entendeu? Mas é contábil. Isso, aqui é um orçamento contábil, tá bom? Mas é uma boa pergunta, porque muitas pessoas... Não, eu considero porque a gente dá... Quando vê assim, pô, mas já está falando que vai gastar? Não, é porque tem que ser igual. O Alisson pode falar isso bem melhor aí do que eu. Então, desse orçamento, desse 469, 180 milhões é referente ao CEFEM, que são aplicados em investimentos, daquele que eu citei lá atrás, investimentos. Tá? E desses 180, o valor de 15% é aplicado no Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme uma legislação do município de São Gonçalo. Então, a gente tem aquele orçamento de 469, passamos para 180 do CEFEM, e desses 180, a gente tem, na realidade, o valor de 27 milhões que serão aplicados nesse Fundo de Desenvolvimento Econômico, conforme essa legislação específica do município. E, dentre essas aplicações, a gente tem algumas obras para o próximo ano elencadas. Algumas delas a gente colocou aqui, que é a Praça da Cidade Universitária, o Parque Ecológico Etapa 1, o Galpão de Distrito de Alimentos, a pavimentação do Brucutu, o acesso da Estrada do Gabriel, um ginásio municipal e complexo de quadras, a construção de um heliponto próximo ao PA, o portal da cidade, sendo um no Santa Catarina e outro na Estrada de Itabira, São Gonçalo, o canal do Chácara Velha, o canal do Una, a Praça dos Borges, com a sede do Congado, a previsão de várias mini-zetes rurais para o tratamento de esgoto, a construção, lá em Pedras, de uma UBS, a Praça de Bom Sucesso, a Praça da Bíblia, a restauração da Igreja Santa Efigênia e a Praça Monte Verde. Tudo isso segue o critério dentro do projeto, do plano plurianual, que se encerra no próximo ano de 2025. Né? Aí, no ano de 2025, vai ser feito um novo plano que vai fazer os 3 anos do próximo mandato, mais um do próximo. Aí vai ficar 2026, 2027 e o ano já de 2028 lá na frente. Tá? E 29, desculpa, 29, isso. 26, 27, 28, os 3 anos. 29 no outro, isso mesmo.
Dentro disso aí, nós temos dois orçamentos bem importantes para o ano que vem, que é o da saúde e da educação. A saúde tem uma previsão de 85 milhões, sendo 16 milhões 952 de transferência de verbas externas, de fundo a fundo, que a gente chama como verbas, vamos dizer assim, entre aspas, carimbadas, verbas que só podem ser utilizadas na saúde, que advêm de recursos externos do governo federal. Então, ela implicará, se tirando um do outro, os 85 menos 16 milhões, 68 milhões 155.600 reais, que corresponde a 23% das receitas que são base de cálculo para aplicar na saúde. Então, a gente tem uma previsão normal aqui em São Gonçalo de 15%, que é o mínimo que se pode aplicar, está sendo previsto, tal como esse ano, em torno de 20%, 22%. Então, há uma previsão para o próximo ano, previsão de 23,26%. E na educação, é um orçamento, vocês podem reparar que é um orçamento até bem parecido, é um orçamento 85 e o da educação 88, que aqui, nesse caso, corresponde aqui a 29%. O outro lado que a gente tem, correspondendo a 23, e esse aqui é 29. A gente tem o recurso vindo fundo a fundo também de 13 milhões, e o Fundeb, né, que é o Fundo de Educação Básica, de 18,100. Isso totaliza uma aplicação de 57 milhões e 80 mil reais, que corresponde a esses 29%, acima dos 25% que tem que ser feito de aplicação para a questão da educação. Então, o orçamento, como a gente está mostrando aqui, a gente colocou aqui, a gente, bem resumidamente, é essa questão. Esse número aí, que vai ser o que ainda está, vamos falar, em previsão, porque ele ainda tem que ser devidamente aprovado pelos senhores vereadores, né, para poder ele se tornar real, para que a gente possa já deixar pronto para o próximo ano. Tá certo? Então, basicamente, dentro da questão do orçamento, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não. Não, tem não, só isso. Tá bom? O Alisson agora vai falar sobre o resultado do segundo quadrimestre desse ano. Tá? Boa tarde. Então, vamos apresentar o resultado do segundo quadrimestre de 2024. O primeiro resultado é o resultado... primeiro, né? Avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2024, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro é o resultado primário, que ele é o principal indicador de solvência fiscal do setor público. O que é? Resumindo, vai mostrar se a receita, comparando a receita e despesa, se estão executando, se a receita está sendo suficiente para a gente liquidar as despesas. Então, o primeiro quadro mostra a previsão da receita. Receita corrente prevista era 154 milhões, foi realizado 148 milhões. O rendimento das aplicações, a previsão era 12.700 e foi realizado 12.900. Ela é abatida do valor das receitas correntes, ela é uma receita corrente, mas é abatida para a gente achar as receitas fiscais correntes. Então, a previsão era 141 e foi arrecadado 135 milhões. Receita de capital a gente não teve nenhuma arrecadação nesse segundo quadrimestre. Isso é muito normal agora por causa da eleição. Então, o governo estadual e federal não pode repassar recurso para os municípios. Então, as receitas realizadas foram 135 milhões. As despesas, a previsão era 86 milhões, foi realizado 114 milhões nesse segundo quadrimestre. Despesa de capital era previsto 64, foi arrecadado ali 50 milhões. A amortização da dívida
ficou do mesmo valor, praticamente. Então, as despesas fiscais de capital, a previsão era 64 e gastou 50 milhões. As despesas fiscais liquidadas era previsto 151 e realizamos 164 milhões. E aqui o resultado primário é a receita, né, o realizado, menos a despesa realizada. Então, ficou a menor 29 milhões e 700, ou seja, gastamos mais do que arrecadamos. Mas na frente vai dar para explicar, mas basicamente é por causa do nosso superávit, né, que a gente tem mais de 400, fechamos o ano com mais de 400 milhões em conta de superávit. Então, isso é normal, a nossa despesa ficar maior que a nossa receita, que a gente está gastando esse superávit. Travou. Então, aí é só informando, né, que o superávit deu um déficit de 29 milhões, e a razão é o superávit dos exercícios anteriores. Agora, o resultado nominal é a variação da nossa dívida pública. Aí, ali vai dar para ver o superávit que eu falei, que são essas deduções. Então, a gente tinha em 31/12 420 milhões, agora nós temos 395, diminuiu porque a gente gastou, a gente está gastando. Isso é normal, a gente tem que gastar esse dinheiro, porque o município não foi feito para, né, ter dinheiro em caixa, foi para atender a população. A nossa dívida de 143 mil para 101 mil, que foi o valor que a gente já abateu nesse quadrimestre, nesse ano, né, porque aqui é 31/12, aqui é agora em 31 de agosto. Então, a gente abateu 41 mil nesse quadrimestre. As deduções é o valor que a gente tem em caixa. Então, a nossa dívida consolidada líquida está negativa porque a gente tem mais recursos em caixa do que a dívida. Então, agora aqui a execução orçamentária da receita, aí vai dar para ver, né, o que foi orçado. Receita corrente 154 e foi realizado 161 em decorrência, principalmente aqui da receita tributária, do ISS e das transferências correntes do ICMS. Porque o nosso CEFEM aqui, nesse quadrimestre, ele ficou menor. A CEFEM está caindo, a gente está arrecadando menos, mas as outras receitas estão compensando esse valor, essa perda aqui do ICMS. Então, estava, né, orçado 154 e a gente arrecadou 148 milhões. Execução orçamentária teve um déficit no valor de 6 milhões e 400, principalmente em decorrência da CEFEM. As despesas correntes no segundo quadrimestre, 86 milhões, foi realizado 114, igual eu já expliquei lá atrás, porque a gente está, né, gastando as despesas do nosso superávit. Pessoal em cargos, 43 estava previsto, gastou 36. O custeio, 43 milhões e foi realizado 78 milhões. Despesa de capital estava previsto 64 e foi realizado 50 milhões. A reserva de contingência a gente não gastou, que ela é só em último caso que a gente gasta, ou anula ela também só no final do ano. Então, a despesa, 154 milhões estava previsto para esse quadrimestre e foi realizado 168, 13 milhões a mais do que estava previsto. A receita corrente líquida é só para base de cálculo para a nossa dívida e com a despesa com o pessoal. Aí ela não é só do quadrimestre, ela é do exercício de janeiro a agosto. Foram 327 milhões de receita corrente arrecadado, a dedução do Fundeb 26, então a nossa receita corrente líquida é 300 milhões. Despesa com pessoal, a base, como eu falei, é a receita corrente líquida. Esse aqui é só do executivo, 100 milhões, nós aplicamos 33,54%,
E o limite prudencial era 51, então a gente está bem abaixo. O legislativo também gastou 2.600.000, 0,86, abaixo do limite prudencial. E o consolidado, a gente teve a despesa de 34,40% nesse período com despesa com pessoal. Ensino, também é de janeiro a agosto, a base de cálculo 171 milhões, ele é diferente da receita corrente líquida, porque a base de cálculo do ensino e da saúde, cada um tem a sua legislação que fala expressamente quais receitas entram na base de cálculo. Então, por exemplo, não entra a CEFEM, e aí a base de cálculo é 171 milhões, nós tivemos de despesa 52 milhões, então a aplicação até agosto está 30,55%. O mínimo é 25%. Nós aplicamos 9,5 milhões acima do mínimo legal. A saúde, a mesma coisa. Despesas com saúde, 29 milhões, aplicamos 17,33% nesse período. A saúde, geralmente a gente aplica mais. Esse exercício, a aplicação está menor, mas a despesa não está, porque a gente tinha muito recurso de superávit dos exercícios anteriores. Então, a gente está aplicando. E essa despesa ela não entra na aplicação, mas o valor do balancete ele está lá, então a gente está com o gasto, mantendo as despesas no mesmo patamar. A dívida consolidada líquida, 101 mil. As deduções são as receitas, o saldo em caixa, agora, 31 de agosto. Então, a dívida consolidada líquida é 395 milhões negativo, a receita corrente líquida é 300. Então, a dívida consolidada sobre a receita corrente líquida, nosso índice está 0,03%, e a dívida consolidada líquida, que é negativo, sobre a receita corrente líquida, está negativa em 131,38%. A gente poderia ter dívida de até 361 milhões. Okay? A gente só tem 101 mil. Alguma dúvida? Então, obrigado e estamos à disposição para qualquer dúvida.